Eu vou começar, então, a compor essa mesa. Eu quero chamar, em primeiro lugar, José Luiz Tejon, um campeão de imagem e defende que não desiste nunca, um resiliente. Por favor, Tejon. Ele é um guerreiro pela boa imagem do Brasil. A Lida Belandi, que vocês viram na abertura, que é a madrinha desse evento, minha nova amiga de infância. Queria chamar também, cadê a Juliana Fará? Está aqui, essa moça bonita que eu estou conhecendo hoje. Obrigada, Juliana. Gustavo não pôde vir, Gustavo Barbinha. Chegou a mandar alguém, eu tenho que perguntar porque ele teve um problema e não pôde vir. Mas, de qualquer maneira, tem o Rodrigo Bandeira, que vai ter muito trabalho para poder juntar tudo que ele ouviu hoje o dia inteiro. Vem, Rodrigo, estou te esperando. E, finalmente, Cláudio Luiz, e também da Starret. Cadê o Cláudio? Aqui, Guarnieri, não, eu sei. Eu estou querendo ver se não tem mais pessoas da Starret. Cadê o Rodolfo? Rodolfo, por favor. A Starret vai dividir, eu vou ter que ser bem criteriosa aí com os tempos. Bom, então, quem vai moderar é a Lida Belandi, e eu vou pedir a ela, então, para tomar conta da mesa, que eu quero sentar na primeira fila, porque eu estou muito interessada de tudo que será apresentado aqui e as perguntas que depois a gente vai fazer para os estudantes que aqui estão. Muito obrigado. A Lida, a palavra é sua. Antes de qualquer coisa, eu vou ter que me desculpar profundamente com todos os senhores e senhoras, porque eu vou ter que fazer um voo de emergência para Portugal hoje à noite. Então, a minha missão principal de moderação, Bia, se você me permitir, eu quero delegar para a Verônica. Claro, delega para... E deixar apenas com vocês uma mensagem de tudo que nós vimos e ouvimos hoje e que caberia nesse painel, e por isso seria uma honra muito grande para mim, né, de poder pensar que os empresários, o setor empresarial, são os realizadores de tudo aquilo que a gente ouviu esta manhã e esta tarde. Ou seja, né, propósitos, conceitos, objetivos, mas a nossa missão é fazer acontecer. Então, eu acho que esse painel ele tem uma importância muito especial e eu tenho também um orgulho de estar aqui perto de colegas que eu tenho uma imensa apreciação, né, e respeito, como é a Starret, conheço há muitos anos aqui em Tru, né, de ter a Juliana Fará, que ela é presidente das Semeadoras do Agro e é uma pessoa também muito empreendedora e que representa a FAESP. Né? E também você novamente aqui, né, Rodrigo? Então, o Ingo, ele fez, do meu ponto de vista, um fechamento desse evento, por um lado, e um fechamento excelente, com essa visão de futuro e que nos dá justamente um estímulo, né, e uma provocação que a Bia colocou antes. Né, e eu vou pedir ao Tejon, uma pessoa também que eu tenho muito carinho e respeito por muitos anos, né, um amigo das boas escritas, ele tem livros de motivação e principalmente de superação que são excelentes. E eu acho que ele será a melhor pessoa para poder fazer as conclusões e fazer as despedidas desse evento, que será o primeiro de muitos que a gente espera. Então, o que eu posso só deixar para vocês aqui é que o compromisso social, a responsabilidade ambiental, né, a governança que fazem das empresas sérias e sustentáveis, né, ela está no DNA de muitas empresas, está na nossa, está no DNA da Melhoramentos, está no DNA de muitas empresas boas aqui da cidade e de outros estados brasileiros. E o ESG se tornou uma moda, mas eu sei que muitos já praticam isso há muitos anos.
que já fazem parte dos princípios e valores que dão sustentação para as empresas. Então, eu queria dizer que esse evento foi para nós, primeiro, um desafio, né, se tornou uma belíssima realização e um primeiro passo de muitos que nós temos que construir para transformar Itu nessa referência transformadora, né, de um cluster de bioeconomia, a primeira do Brasil. Eu queria agradecer e me desculpar, Juliana, me desculpar com o Rodolfo, com o Rodrigo, com vocês também, com o Celestino, né, com o Ingo, com todos os meus amigos aqui presentes, né, e principalmente com a Bia e com a Rosina, né, e deixando para vocês aqui nossas portas abertas, mentes e corações abertos, né, para levantar esse projeto na cidade para os próximos anos. Muito obrigada. Obviamente, né, não vou conseguir substituir a Lida, né? Isso é óbvio, né? Vamos desejar uma boa viagem para ela e vamos fazer o melhor possível. Né? ESG é uma agenda muito importante para nós, como prefeitura, como sociedade, porque é através dela que a gente vem conseguindo fazer parcerias, né? E isso é muito bom, porque, veja, a prefeitura tem aquele jeitinho de fazer as coisas, né? Tem os tempinhos, né? Tem a velocidade, né? E por mais que a gente se esforce, a gente não alcança, às vezes, compreender a flexibilidade, a agilidade, a eficiência de uma empresa. E esse programa Adote uma Nascente, que a gente vem fazendo com a Guarani e com a Starret, que está aqui compondo essa mesa, fez com que a gente tomasse consciência de que tem um SG e que a gente pode furar a bolha, né? Então, se há um tempo atrás a gente falava de questões ambientais e a necessidade de ter uma responsabilidade ambiental dentro de um determinado nicho, agora qualquer empresa grande está se vendo obrigada a criar um protocolo de responsabilidade. E isso vem fortalecendo a agenda ambiental como um todo. E aqui em Itu a gente aproveitou para fazer esses trabalhos em parceria. Então, já que tem que ser feita a questão ambiental, vamos fazer em parceria com a prefeitura, porque a prefeitura tem as chaves, né? As chaves das propriedades, a facilidade de articular isso. Então, para mim é uma satisfação fazer parte dessa composição aqui de última hora, sem a pretensão de substituir a Lida. Né? Então, vamos lá. Vou começar pelo Cláudio. Cláudio, podemos começar por você? Você tem apresentação? Temos a apresentação. Pedir para pôr a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Bia, a Verônica, a Lida, que nos deram esse espaço aqui para a gente apresentar alguns das nossas iniciativas aí, né, para tentar ajudar nesse processo de cada vez mais ser sustentável. A Starret já tem como um dos pilares a sustentabilidade, isso já vem de longa data. O que está acontecendo agora é que as coisas estão ficando mais formais e isso está se tornando cada vez mais necessário, né? Mas isso sempre foi uma parte, um dos pilares da Starret, que é a comunidade onde a gente vê ou integra a sustentabilidade. Ouvimos o dia inteiro aqui inovação, sustentabilidade, pesquisa e desenvolvimento. E é justamente esse o caminho que nós estamos seguindo, né? Nós estamos tentando seguir. Nós criamos uma área direcionada para a sustentabilidade, para, na verdade, o ESG, né, que você acabou de comentar, onde a gente está trabalhando forte para conseguir se desenvolver cada vez mais nesse sentido. O que nós trouxemos aqui são só algumas iniciativas, tem muitas outras que a gente está fazendo na empresa e que ainda não se concretizaram, mas essa união do pesquisa e desenvolvimento
com a sustentabilidade e com a inovação, ela está trazendo frutos cada vez mais bons para a empresa, né? Eu posso citar aqui, a gente está começando a reutilizar o óleo de retíficas, de fresadoras, estamos conseguindo desenvolver processos para reuso de matérias-primas, né? Hoje, 100% do que sai da nossa empresa, a gente trata, mas o objetivo agora não é mais apenas tratar, e sim tratar e reusar. O Rodolfo é o nosso head de sustentabilidade na empresa, então eu vou passar a palavra para ele aí, para que a apresentação ele faça para a gente, aí, mostrando algumas dessas iniciativas. E agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente apresentar um pouco do que a gente vem fazendo. Lembrando que a Starrett consolidou todas as operações aqui no Brasil da parte de serras, o que tornou a nossa responsabilidade ainda maior, né? Então passo a palavra para o Rodolfo aí para ele fazer a apresentação para a gente aí. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos. De fato, é um privilégio estar aqui hoje e pensar que há poucos meses atrás a gente recebeu de braços abertos, né, de portas abertas, o pessoal da Green Hill na Starrett, juntamente com a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, justamente para que a gente pudesse trilhar uma parte desse caminho com relação a esse projeto de bioeconomia, e pouquíssimos meses após a gente está aqui nesse evento tão grandioso, que de fato é o primeiro realizado no estado de São Paulo, que conseguimos trazer do Rio para cá. Então, de fato, é uma felicidade imensa poder estar aqui hoje e falar um pouquinho das nossas ações da Starrett. Bom, sempre que a gente fala um pouco da Starrett, né, é uma satisfação muito grande falar do nosso fundador, que é o Laroy Starrett, dessa foto aí, e que de fato é um grande visionário, não só do ponto de vista de inovação de produtos, ele foi o criador do nosso primeiro produto, o esquadro combinado, mas também do ponto de vista de negócio, onde ele identificou que a empresa em si, as principais peças, né, para que uma empresa pudesse ter um sucesso, seriam justamente as pessoas e a comunidade ao entorno. Então, de fato, as pessoas, né, e a comunidade é um dos nossos principais pilares estratégicos hoje dentro da Starrett. Aqui é um pouco do relato desse projeto maravilhoso que a gente teve a oportunidade de participar em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Na verdade, é um projeto construído a 6 mãos, digamos assim. Então, basicamente, ele consiste na restauração da vegetação de algumas nascentes que foram identificadas pela Secretaria do Meio Ambiente no município de Itu, né? E que a gente sabe que é um município que vem sofrendo aí com uma crise de escassez hídrica, né? Em 2021, a gente completou 65 anos de Brasil, né? E ficamos pensando, né, de que forma a gente pode fazer essa comemoração, mas algo que traga o valor do nosso fundador e fazer, de fato, o bem à comunidade, né? Então, nós procuramos o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente para conhecer um pouco dos projetos que eles possuíam e nos apaixonamos particularmente por esse, que é o de Adote uma Nascente, né? Em comemoração aos nossos 65 anos, nós adotamos uma nascente na Fazenda Santo Antônio. Fizemos o plantio de 650 mudas para a restauração da vegetação dessa nascente. Eu posso falar assim com todas as garantias para vocês que se vocês forem hoje nessa nascente, as fotos não retratam de fato o que vocês vão ter a oportunidade de ver lá, que após 1 ano e meio, assim, é inacreditável o resultado desse plantio, onde antes você chegava próximo à nascente, você via uma pequena umidade de água, assim, um raio de no máximo 1 metro mais ou menos ao redor da nascente. Hoje você não consegue pisar no solo sem se atolar lá, digamos assim, porque o volume de água é impressionante. Acho que ninguém imaginava o resultado que daria esse projeto especificamente nessa nascente, né? De fato, foi fantástico mesmo. E o nosso intuito é de encorajar outras empresas do município que tenham outras Starrett, outras Guaranis que também são participantes desse projeto, para que possam aderir e contribuir com a comunidade ao entorno. Aqui só mais uma imagem também
dessa nascente em específico, né? No ano passado nós participamos novamente desse projeto, onde nós adotamos mais 5 nascentes, fazendo plantio de mais 200 mudas no condomínio Campos de Santo Antônio, aqui em Itu. Agora falando um pouco dos nossos produtos, né? Notória a crescente das novas gerações por produtos cada vez mais corretos ecologicamente, né? Mas não só isso, até por conta do compromisso que a Start sempre teve com o meio ambiente, nós tomamos a estratégia de eliminarmos todos os conteúdos plásticos das nossas embalagens, né? Parece algo simples, mas para a gente é um desafio muito grande quando você migra uma embalagem plástica para um conteúdo que seja de papel, porque o nosso negócio é vender, nós fabricamos serras, né? Serras para cortar metal e diversos outros materiais, então imagine o que o dente de uma serra é capaz de fazer numa embalagem de papel, né? Sendo que o plástico em si tem essa característica mecânica, né, de não somente proteger o produto, mas também fazer com que o usuário, né, não tenha nenhum tipo de risco quando vai adquirir esse produto. Então, de fato, é um desafio muito grande. E aqui são alguns dos números que nós conseguimos adquirir com essa transição. Na linha de serra copo, quase 7 toneladas de redução de plástico por ano. Na linha de serra manual, mais de 7 toneladas ao ano de utilização de plástico que nós reduzimos. E também o ganho consequente na redução do volume da embalagem em si, não somente a transição do material, mas nós também otimizamos o tamanho das embalagens. Consequentemente, foi possível reduzir também as emissões durante o transporte. Também estamos adotando, recentemente nós conseguimos certificar o nosso óleo lubrificante, o M1, para que ele fosse biodegradável. Então nós temos 2 óleos lubrificantes em linha, que é o Lube e também o M1, e ambos têm a certificação de biodegradabilidade. Só voltando um pouquinho, deixa eu cortar um minutinho, Rodolfo. Com relação às embalagens, né, a gente veio falando aí de que ações que podem ser tomadas e tudo mais, né? Tem muitos países do mundo que a partir de 2025, para você entrar com plástico, você precisa pagar uma taxa. Então, se a embalagem tiver alguma coisa de plástico, existe uma taxa extra. Então, além, o que eu quero dizer é que tem vários países já planejando daqui 2, 3 anos eliminar, não entrar mais plástico lá. E esse foi um dos engajamentos, inclusive, como a gente fornece serra para o mundo todo, né, de nos levar a trocar tudo por, além da parte ecológica, essa parte financeira também. Pois não, Rodolfo? Perfeito, Cláudio. No ano passado nós também iniciamos um projeto de eficiência energética em parceria com o Senai, também apoiado pelo governo alemão, né, onde o principal intuito a principal premissa, né, é que nós possamos ter a mesma produtividade, né, a mesma qualidade, porém reduzindo o consumo energético, né. E também agora o último slide, a gente sempre fala que um negócio, né, uma empresa sustentável, ela precisa ser feita de pessoas sustentáveis, né. Então, ano passado nós criamos a Trilha do Bosque dentro da Start, onde os colaboradores têm a oportunidade de desfrutar de uma grande área verde que nós temos presente hoje dentro da empresa. Também apoiamos um projeto em parceria com a Fundação Toyota, que é um projeto excelente também, conhecido como Retornar, onde eles reaproveitam materiais, resíduos que são da fabricação de bancos ou cintos de segurança, né, dos veículos, e fazem a construção de novos produtos, bolsas, mochilas. E nessas cooperativas, né, de costura, somente mulheres que trabalham nesse projeto. Também temos o Despertando Vocações, onde semestralmente nós recebemos mais de 100 jovens para passar um cotidiano dentro da empresa junto conosco e conhecer um pouco de todas as áreas e poderem definir o que eles querem trilhar no futuro. Também temos um apoio mensal a 25 instituições de caridade ituanas. Então esse é um pouquinho das nossas ações, óbvio que tem diversas outras que a gente gostaria de contar, mas não há tempo hábil e fica a palavra para os próximas empresas. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Cláudio. Muito oportuno ter a palavra de vocês, porque a empresa Starret, ela é realmente muito mão verde.
Não sei se vocês sabem disso. Mas essa nascente que eles recuperaram, por ocasião do aniversário, mais ou menos 1.300 mudas são necessárias para cobrir uma nascente inteira, né, pelo dimensionamento da proteção. E aí eles vieram com essa ideia, ó, a gente vai querer 650, porque a gente está fazendo aniversário e tem que ser a simbologia do número. A gente falou, bom, né, cavalo dado não se olha os dentes, vamos deixar? Vamos, né, melhor do que nada. E aí eles fizeram a recuperação com metade, né, das árvores necessárias. E o que aconteceu? Aconteceu que deu ciumeira, né? Vou aproveitar que a Lida não está aqui para contar, né? Porque a Lida já tinha adotado ano a ano várias nascentes. E vem a Starrit e adota uma nascente com a metade das árvores, do insumo. E o que aconteceu com essa nascente? No ano seguinte, essa nascente já estava brotando água. E foi a situação de sucesso, maior sucesso que esse programa já teve. Então, a Starrit tem pé verde. Então, queria falar isso, lembrar isso. Coloquem bem na agenda. E outra coisa que eu acho que é importante, que faz parte desses projetos e a comunicação de bioeconomia, é que esses programas de ESG, tanto da Starrit quanto da Guarani, são muito bem feitos, são feitos há muito tempo e estruturados. E o legal, quando a gente começar a compor mesmo esse projeto, é que eles podem abrir as portas para que outras empresas que não precisem gastar tanto tempo, né, errando, né, porque estamos inovando, estamos errando, estamos gastando, estamos tendo que adotar técnicos especialistas no assunto. Então, por exemplo, a Guarani, eu acho que é a única empresa aqui na cidade que ela mensurou o carbono. Por conta desses programas ambientais do Adelte Nascente, por essa mensuração do carbono, ela acabou ganhando um prêmio na COP, por iniciativa do programa da CETESB. Foi muito importante isso. Agora, ela contratou um especialista que desenvolveu uma metodologia. Se a gente pega essa mesma programação que já foi feita aqui, que já fez análise do solo, o desempenho da vegetação, a gente pode extrapolar esses gastos, esses investimentos, vamos dizer assim, que já existem na cidade, dentro dessas empresas. Isso é bem importante e serve para qualquer iniciativa, como, por exemplo, essa iniciativa do papelão da embalagem. Então, eu acho que também dentro do programa está essa troca de informações muito simples, muito singela, muito barata, mas que pode reverter num avanço muito grande, tanto em termos de investimento de tempo como de dinheiro de outras empresas. Obrigada por vocês estarem aqui. Quer completar? Só queria comentar que nós mensuramos também a parte de CO2 lá na Starrit, e, por incrível que pareça, a grande porcentagem é correlacionada à energia elétrica. E é por isso que a gente fez esse acordo com essa empresa alemã, de a gente fazer uma consultoria, foi um trabalho de 1 ano, para tentar minimizar o consumo de energia. Só isso. Mas agradeço as suas palavras, e isso só acontece pela parceria também, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de a gente estar junto aí, tá? Muito obrigado. Muito bem. Ju, vamos lá? Vamos falar de sementes agora? Vamos voltar para o agro? Vamos. Então, bom, vamos gente, lá. boa tarde. Sou a Juliana, estou aqui representando a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, Senar, através da Comissão Semeadoras do Agro. É uma semente, a gente está andando no estado de São Paulo, semeando com as mulheres. Eu estou vendo aqui hoje que o nosso público está bem dividido, né? Mulheres e homens. E eu queria aqui agradecer a doutora Adriana, que é ituana, nossa diretora da Federação da Agricultura, presidente do Sindicato Rural de Itu, e está aqui nos acompanhando, né? E é uma grande semeadora, né? Ela é nossa presidente da comissão. Bom, Semeadoras do Agro foi uma das grandes ações da Federação da Agricultura nesse tema hoje é tão falado ESG. Por quê? Porque a federação ela já vem, ao longo desses anos, implantando o ESG dentro e fora da porteira. Mas ela teve uma ação, o ano passado, em março, foi criar, dentre 16 comissões técnicas que a federação tem, uma delas foi a Comissão Semeadoras do Agro, focada nas mulheres. Então, ela é constituída de 16 integrantes, que são mulheres presidentes de sindicatos rurais, produtoras rurais.
E qual que é a grande missão dessa comissão? É trazer as mulheres do campo para a visibilidade. Porque as mulheres, elas estão no campo já desde os nossos primórdios, 12, 13 mil anos atrás, desde o início de muitas coisas, mas ninguém fala desse tema das mulheres, falam das mulheres do agro, as mulheres do campo. Então, essa é uma das grandes missões da Federação da Agricultura, que a Federação da Agricultura, acho que a grande maioria de vocês conhecem, ão tem o foco, né, do fortalecimento do produtor rural, que o produtor rural, aliás, secretária, é um grande que preserva o meio ambiente. Mesmo que muita gente lá fora fala mal, mas o produtor rural é o maior preservador das nossas florestas, né, do nosso verde do nosso país. Então, as semeadoras foi criado o ano passado, em março, no Dia Internacional da Mulher, e através dessa comissão, o ano passado nós percorremos 26 municípios. Tivemos diretamente, trazendo para a visibilidade 2.500 mulheres, percorremos mais de 10 mil quilômetros e levando para essas mulheres a parte da capacitação, tanto do Senar como do Sebrae. Levando para elas as ferramentas de empreendedorismo, as linhas de crédito para que elas possam empreender, até mesmo as que já empreendem no campo e não têm essa oportunidade de ter acesso, para que elas se fortaleçam, vão para a economia criativa, desenvolvendo outros produtos que, através daquela produção, elas possam estar aumentando a sua rentabilidade. E, assim, nós fechamos o ano de 2022 com um prêmio, por ser a primeira e única comissão no Brasil com o foco de trazer as mulheres do campo, pequena produtora e agricultura familiar para a visibilidade, levando essa parte da capacitação, levando a saúde mental e a saúde também, a prevenção que a mulher precisa ter anualmente. E agora, o mês passado, foi lançado, através das semeadoras, através da federação, um projeto chamado Semear é Cuidar, que é o combo de prevenção do câncer de mama para essas mulheres que não têm a oportunidade de estar fazendo, não têm condições financeiras, e é tudo custeado pelo Senar. Então, agora, o Senar vai estar dando essa oportunidade a essas mulheres, não só de fazer mamografia, mas, tendo qualquer alteração, fazer todos esses exames até incluí-la ela no sistema nosso de saúde. Então, essa é uma grande ação da Federação da Agricultura. Esse ano, nós estamos já percorrendo o nosso estado de São Paulo, já rodamos até ontem 17 municípios, também levando justamente isso, o empreendedorismo, levando para essas mulheres a oportunidade de se autossustentar, porque a grande liberdade das mulheres é o quê? A independência financeira. Só nós, mulheres, sabemos como é importante essa autonomia financeira. E essas mulheres mais simples, não chegam para elas as oportunidades que nós temos através de entidades, através de grandes empresas, com projetos sociais, mas muitas vezes não chega no público que necessita. Então, essa é a nossa grande missão, através das semeadoras do agro. A nossa meta esse ano é trazer para a visibilidade mais de 10 mil mulheres. E também é uma ação que a gente retorna, não é uma ação que nós levamos e depois não voltamos, não. A gente retorna, levando para elas outros tipos de capacitação, outras oportunidades, e até mesmo fortalecendo a autoestima dessa mulher. Porque nós, mulheres, se tivermos com a autoestima embaixo, fica tudo muito difícil, né? E eu falo assim, nós não queremos estar ocupando os lugares dos homens, e sim ao lado dos homens, para cada vez mais fortalecer
que duas cabeças pensam melhor que uma. Então, é isso que eu gostaria de contribuir aqui com vocês. É um trabalho diferenciado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do nosso trabalho, cada município que nós vamos, secretária, nós vamos estar aqui em Itu, no mês de agosto. A gente faz parceria com a prefeitura, com a secretaria, juntamente, porque juntos seremos mais fortes. Então, a gente está disponível. Se alguém se interessar, as nossas redes sociais é @semeadoras do agro, e estamos super abertos para que cada vez mais tivermos união, a gente consegue levar mais oportunidades para essas pessoas do campo. Muito obrigada. Tem um videozinho que eu gostaria de compartilhar, se tiver tempo, tá, com vocês, que eu trouxe, que é um pouquinho dessa transformação que a gente vem fazendo. Minutinhos. Acho que eles estão com o videozinho. Ela se interessa mais com o homem, ela se capacita mais com o homem, ela estuda mais com o homem. Você pode ver, tem muitas mulheres que, né, na infância, na juventude, são primeiras alunas na escola, né? Muito mais mulheres do que os homens. Então, nós estamos fazendo um trabalho no interior de São Paulo, levando para essas mulheres o que o Senar e o Sebrae têm de capacitação. Muito bom. Juliana, obrigada. Obrigada por trazer para o evento, né, esse lado feminino, esse cuidado, essa visão. Eu acho que tem a indústria, tem a parte agrícola, né? Na parte agrícola, aqui no Itu, é muito grande. E é nela que nasce a água, que é purificada e que a turma bebe. Então, a gente tem que, de fato, olhar para esse território, né? E você trouxe um aspecto bastante feminino e cuidadoso, que eu acho que não é o comum das políticas públicas, até onde eu entendo, pelo menos, né? Mas eu queria falar uma coisa, Juliana. Eu tenho que fazer um agradecimento especial, porque uma aflição que a gente tinha para o dia de hoje, Bia, é como é que a gente chama as pessoas para essa coisa tão diferente, né? Um município desenvolvendo uma política pública de bioeconomia, uma coisa que não temos ainda um público, né? Uma rede formada para a gente acessar e conseguir até saber se as pessoas iam vir. Então, para as pessoas que fazem parte do projeto, a gente solicitou encarecidamente que nos ajudassem a convidar, a chamar a rede, a despertar para fazer essa turma. E eu tenho que fazer aqui um agradecimento especial ao Sindicato Rural, que telefonou de 1 a 1, porque a pessoa falou assim, se eu não telefonar, a pessoa não vai entender. Prefeitura, que nem tem Secretaria de Agricultura, que nunca deu a menor pelota para a gente, fazendo uma palestra. Então, uma coisa assim tão fora do lugar o que nós estamos nos propondo. E, então, eu queria deixar isso registrado, que eu acho que vem na linha do compromisso do agro, porque o agro nasce o sol,
venha ou não venha chuva, o trabalho é árduo e o compromisso é feito. E isso é uma coisa que é pouco observada comumente na cidade. Isso que a gente, o olhar da Federação para as Mulheres, por quê? Porque dentro de todos os estudos e pesquisas, 40% da mão de obra de produção de alimento mundial estão na mão das mulheres. E cadê essas mulheres que nunca são mencionadas? Então, é esse o trabalho que a gente vem fazendo, mostrando a importância também dessa força de trabalho da mulher do agro. Muito bem, muito obrigada. Bom, então vamos aqui passar para o próximo, Rodrigo Bandeira, sócio da Actual Ventures. Obrigada por ter vindo. Você vai ter apresentação? Apresentação? Claro. Será que já está funcionando? Vocês vão colocar minha apresentação já? Obrigado, gente. Bom, como é que eu passo? Ah, eu passo aqui. Obrigado. Tá ótimo. Então, inicialmente queria me apresentar. Vocês talvez estejam perguntando o que é que faz alguém do mercado financeiro nesse espaço aqui. Então, eu me formei em administração pela GV, fiz mestrado, fiz uma especialização em Nova York, e aí fui para o mercado financeiro, o banco de investimento, aquela história toda. Foi uma experiência muito boa, que daí me deu espaço para experimentar uma coisa diferente. Então, nesse momento, eu fui procurar uma organização que trabalhava com empreendedorismo social. E aí me encontrei aí muito bem, porque isso juntava tanto essa veia de negócio, quanto também a preocupação com temas socioambientais, etc. E depois, aí fundei, geri uma ONG, né, isso por 9 anos, isso foi o meu trabalho principal por um tempo, mas paralelamente também, porque trabalhar no terceiro setor não é uma coisa que, né, rende muito recurso, eu, como consultor na Amazônia, fiz uma série de projetos, uma história bem longa essa que eu tenho com a Amazônia, e um dos projetos foi o que é o projeto do Fundo Amazônia, o maior projeto até hoje aprovado, de 100 milhões, que é para o programa Municípios Verdes, é um programa do governo do Estado, que facilitava a vida dos municípios que tinham, vamos dizer assim, as suas questões ali ambientais mais bem equacionadas. Isso foi uma experiência que, para mim, fez muito sentido e que me deu muita força aí enfim, eu continuo muito ligado a isso. Aí, agora já estou há 7 anos como sócio da Actual Ventures, estou aqui também, enfim, um pouco como investidor, então, eu acho que eu estou aqui porque eu sou uma pessoa que se importa muito, eu gosto muito, né, das questões sociais e ambientais, mas eu também gosto de fazer conta, gosto de contabilidade, então eu acho que é um pouco por isso. E aí, nesse nosso trabalho, a gente fez aí uma pesquisa sobre a turma que se interessa, a turma do capital, a turma do investimento, a turma da indústria, né, quem são, onde vivem, como se reproduzem. Então, o que se interessa a pessoa quem tem recurso para financiar projetos? Então, essas palavras são as palavras que vão estar na cabeça de quem tem dinheiro para financiar um projeto, inclusive projetos da área de sustentabilidade. Tá? Então, são temas como estrutura de capital, dívida estruturada, né? Então, quando a gente está falando de um projeto de sustentabilidade, como é que a gente está abordando as questões de gestão, sucessão, né? Num projeto, são projetos de longo prazo, são projetos que precisam ter impacto, são processos que lidam com questões como, por exemplo, as mudanças climáticas, o aquecimento global. Nós estamos aí no momento de perder o bonde daquele aumento máximo de 1,5 graus até 2030. Então, assim, um projeto que esteja interessado em olhar para isso, não é um projeto que pode ser de mentirinha, né, só para inglês ver. Ele precisa funcionar, precisa ser forte, precisa ser bom. Então, você tem uma área de inteligência no projeto, foco em resultados, é possível pensar em emissão de títulos. Né? Quer dizer, no meio disso aí tudo, tem muito problema para ser resolvido.
E problema afasta investimento. Né, o investidor, o capital, ele percebe isso. E quando ele vê que tem problema, ele se afasta. Né? Os problemas afastam o financiamento. E aí, o que nós enxergamos? Nós enxergamos que, para chegar nesse financiamento, para chegar nessa possibilidade de ampliar o seu trabalho, você tem 3 etapas. Tá? Essa é a figura que está no nosso site, a figura que está por trás da metodologia de trabalho da Actual Ventures. Então, eu entendo que, quando a gente fala de boas práticas, e como eu vou falar para vocês, boas práticas a gente pode dizer master the basics, quer dizer, fazer o básico bem feito. Então, como é que estão as contas, como é que estão os documentos? Está tudo atualizado, você tem os documentos constitutivos estão ok, você tem o seu conselho fiscal, o seu balanço está bom? Porque, assim, a gente sabe que as empresas fazem, às vezes, o balanço, dão ali para o contador faz. Não é esse tipo de balanço que recebe financiamento. Né? Muitas vezes, essas boas práticas financeiras já estão bem equacionadas por uma boa parte, né, provavelmente de vocês que estão aqui. Mas esse gap que tem, às vezes, de 20% de coisas que não estão bem resolvidas, é muito importante resolver. Passando essa parte, na governança corporativa, é onde a gente aprende a falar a língua dessa turma. Então, você aprende a ter estruturas, você aprende a ter processos decisórios que satisfaçam aqueles que têm, né, o capital, quem vai poder te ajudar a investir e tornar o seu projeto maior. E, na terceira etapa, você aí cresce, você alavanca o seu crescimento com recurso abundante e a taxas competitivas. Né? E eu acredito que é preciso que a gente tenha ambição. Eu acho que não dá para a gente ficar fazendo projeto social como se o projeto social fosse menos, né, projeto ambiental, projeto de sustentabilidade, como se isso fosse menos do que os outros projetos. Muito pelo contrário, precisamos ter ambição para crescer e sermos grandes. Se você quer financiar o seu projeto, você pode usar recurso próprio, por exemplo. Quem tem recurso próprio, ótimo. Você tem dinheiro da família que está à disposição para investir num projeto, maravilha. Não sei se é a realidade de todo mundo. Então, a gente precisa aí o quê? Para a dívida, né? Então, a gente vai ter Finame, vamos ter o crédito rural, etc. Também tem as doações, então pode haver doações. Também as doações, né, cada vez mais, e principalmente as doações mais vultosas, têm interesse em encontrar projetos bem estruturados, bem arrumados. E também não vamos esquecer de tecnologia, gente. Criptomoedas, tokenização, isso tudo está aí presente. Não dá para perder o bonde. Tá? Então, assim, eu entendo que a gente precisa financiar os projetos com recurso suficiente a taxas competitivas. E, para isso, a gente precisa reduzir risco e melhorar a reputação. Então, já estou terminando aqui. Aqui a gente vê, acho que todo mundo fez, de alguma forma, tentou dizer o que era bioeconomia. Esse aqui é um documento que eu peguei, é uma publicação da WRI Brasil, e que mostra quais são todos os subsetores do que seria a bioeconomia. Esse documento está aí disponível, a gente não tem dificuldade nenhuma de compartilhar isso com quem quiser. Então, cada um de vocês, cada um dos projetos que a gente conhece, que a gente tem ligação, vai estar num desses lugares aí, bioecologia, biodiversidade, agricultura familiar, ciência e tecnologia, regularização fundiária, aquicultura e pesca. Agora, todos precisamos ter ambição de crescer. Nós temos, a nossa missão é mais do que bem-vinda. Ninguém vai falar mal da gente. Se os nossos números estiverem arrumados, não vai faltar dinheiro. Eu esqueci de agradecer, mas quero agradecer a Bia, a Rosina, o Álvaro, a Verônica, e deixar essa pergunta aqui, para se a gente quiser conversar depois, em qualquer momento. Obrigado, gente.
Muito obrigada, obrigada. Eu adorei esse quadro aí, já vou estudar ele hoje à noite. Para ver se a gente incrementa aí no nosso plano de bioeconomia. Muito obrigada. Gente, vou fechar. Eu sei que nós estendemos o tempo, Bia, estou me esforçando aqui para fazer a coisa o mais rápido possível. Então, eu vou fechar com a Lida nos pediu, com o palestrante, e ficou bem eclética essa mesa, né? Falamos de empresa, de agro, de finanças, e agora vamos falar de linguagem. Do que vamos falar agora? Jornalista, não é isso? Terron, jornalista? Vai usar? Por favor, obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Esse evento marca o seguinte, após ele. To be or not to be bio. This is not more the question, right? É to be bio. Ok, Ingo? Perfeito? Muito bem, eu queria agradecer primeiro a Nina, que me convidou aqui, a Bia, a Lida, e depois de apresentações aqui, como nós tivemos do Roberto Rodrigues, do Tirso, Ingo, que está aqui, e os demais apresentadores, eu diria que é um espetáculo extraordinário. O Brasil tem a maior marca bioeconômica do mundo, há 500 anos. Eu não sei por que não usa. O Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. E quando falamos de árvore, a nossa imagem não é boa. E nós somos o único país do mundo que temos o nome de árvore, e a indústria brasileira de árvore faz um trabalho espetacular com as árvores plantadas. E eu diria aqui, minha cara Bia, você é do Rio de Janeiro, por que o nome lá é Pão de Açúcar? Porque no transporte do açúcar, no passado, derretia o açúcar, ficava aquele cheiro de açúcar e passava ao lado daquele símbolo maravilhoso, na forma de um pão. E os marinheiros diziam, este é o porto do pão do açúcar. Então, nós estamos carregados aqui com 6 biomas de coisas extraordinárias, e eu diria que sem a juventude não tem futuro. Então, eu vejo que lá na França, na faculdade que eu dou aula, na Audencia Business School, tem o projeto Gaia, que é um projeto internacional, Bia, com a juventude do planeta todo. Temos que envolver a juventude internacional, mundial, porque a juventude de um país só não faz verão. Esse assunto exige uma visão efetivamente internacional. A bioeconomia, para mim, é um Lego, como se entrássemos numa loja do Lego e tivesse espalhado todos eles aqui no chão. Nós precisamos reunir esse Lego num design thinking, porque, caso contrário, a gente fica falando de pecinhas. E essas pecinhas têm que ser reunidas, e eu exijo accountability. A Bia me disse hoje, numa entrevista, que o tamanho hoje deste mercado é de 2 trilhões de euros, reunindo 22 milhões de pessoas. E conversando com Daniel Vargas, do Observatório FGV de Bioeconomia, perguntei para ele qual é o potencial disto, o potencial deste assunto. E o Daniel acha que é 50% do PIB do planeta Terra. Estamos falando de 50 trilhões de dólares, o PIB do planeta na casa dos 100. Então, nós temos realmente aí um mundo extraordinário. E nós precisamos vincular isto tudo ao PIB. Isto aqui impacta o PIB de tudo, de que jeito? O PIB brasileiro é ridículo. 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Com este potencial gigantesco bioeconômico, nós temos condição de representar e sermos 50% da China. Qual é o PIB da China? 18 tri. Nós somos 9% da China. Caramba, será que a gente não consegue ir para 8%? Com certeza, se olharmos este mundo bioeconômico com esse aspecto, chegaremos sim a um número digno do PIB para um país como o Brasil. Outra coisa, executivos. Falamos aqui de empresas. Harvard mudou o critério de avaliação dos melhores CEOs do mundo. Até 4 anos atrás não envolvia nenhum critério de sustentabilidade. Passou a entrar critério de sustentabilidade. E quando vocês olham a lista dos 100 maiores CEOs há 4 anos atrás e a lista dos 100 maiores CEOs a partir do critério de sustentabilidade, uma mudança gigantesca. Então, todo CEO está hoje cobrado por indicadores e métricas deste mundo da sustentabilidade. Então, as empresas, I'm so sorry, não tem como não utilizar mais o fundamento efetivo da economia circular, da bioeconomia. E uma coisa importante para a agricultura, Ingo. Uma empresa que eu não posso revelar o nome porque não foi permitido, uma grande empresa agrícola, pediu um estudo de sustentabilidade e impactos ambientais, uma das grandes brasileiras, agrícola, para, inclusive, se organizar com relação ao discurso. Esse estudo foi feito desde as minas de fertilizantes
até a distribuição final, chegando lá nos portos e nos navios. Sabe qual é o impacto que a atividade agrícola teve no contexto todo? 20%. 20%, 80% não estava dentro da propriedade. Portanto, a gente tem que tomar cuidado quando falamos de agronegócio, para não tomarmos para nós coisas que não são somente nossas e que envolvem um sistema gigantesco aí no entorno. O professor Roberto, né, Roberto, me provocou aqui com o número de Itu, 30 mil habitantes para 170, e ainda disse que quanto melhor fica, pior vai ser, né? Mais gente vai querer vir. Agora, eu acho que tem que ter também um fundamento, quando falamos do bioeconômico, da pessoa. Fico pensando no planeta Terra, era 1 bilhão de pessoas, agora é 8. Cada ser humano gera por dia cerca de 600 a 700 gramas de esterco. Fezes. Se você multiplicar, que seja as 500 gramas, para ficar a conta mais fácil, é 4 bilhões de estercos diários no planeta Terra. Então, eu fico perguntando como é a nossa própria autossustentabilidade, a nossa própria autobioeconomia. E com relação às empresas, casos concretos. Parabenizo aqui a Starrett, a Guarani, que eu conheço, trabalho genial da Lida nesse campo. O William Labac, da Gold, está aqui. O melhor queijo, a melhor manteiga, a melhor doce de leite do mundo, está aqui. Tá aqui. É verdade. Aquelas vacas maravilhosas que só você tem lá, que você cuida numa pecuária regenerativa, né? Parabéns, William. E eu queria um minutinho, por favor, vem aqui Christian, venha cá, 1 minuto do que você está fazendo. O Christian é diretor da MWM, Geradores, Motores, entrou no mundo da sustentabilidade e conta o projeto com a cooperativa Primato em 1 minuto, que é um exemplo que com certeza vai tomar conta do país em todas as cooperativas, eu creio, e outras companhias que mexem com o mundo da proteína animal. Joia, Tejão. Bom, como empresa de motor diesel, nós tivemos que escolher um biocombustível, né? Naturalmente, 40% de crescimento do agro vai precisar de muito diesel. Mas como fazer essa transição? Nós escolhemos o metano. O metano tem uma característica maravilhosa, né, Tejão? Ele vem da biodigestão. Você falou aí quantos bi de fezes? Exatamente, haja metano aí, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós desenvolvemos uma linha de produtos para trabalhar com o metano, evitando que esse metano vá para a atmosfera. Mas o desafio veio em trabalhar isso com pequenas propriedades, né? Então, a gente sabe que no oeste do Paraná, Santa Catarina, a gente deve ter uma das maiores produções de suíno, a 4ª do mundo. Imagina a quantidade de fezes que nós temos nessa região, né? Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. E como ajudar esses pequenos produtores? Então, nós bolamos um projeto onde nós coletamos esse dejeto, centralizamos todo esse material, uma biomassa de um potencial metanogênico excelente, e transformamos esse dejeto, que a gente chamávamos de dejeto, né, que passou a ser um ouro negro, em 2 produtos importantes. O primeiro dele, um organomineral, né, um produto que hoje é extremamente valoroso. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a parte econômica é muito importante. Esse organomineral está sendo entregue para a cooperativa agrícola, a cooperativa Primato, a qual o Tejão se refere, tem aproximadamente 9.500 cooperados. Eles passam a utilizar o organomineral produzido pela parte sólida do dejeto suíno. Volta para a soja, volta para o milho, que é transformado em ração, que alimenta o suíno, né? Há um custo e há uma segurança, se a gente chamar o fertilizante de energia, né, de nutrição do solo, local, produzido localmente, que substitui algo como 40% do mineral, né, importado. E a parte líquida ela é transformada no biometano. O biometano passou a substituir o diesel. Nessa fase que é lançada agora em novembro, são 8 caminhões, vocês imaginem 8 caminhões andando todo dia carregando leitão, insumo, deixa de carregar com motor a diesel e passa a transportar com um motor a biometano, né, que foi substituído por nós para ter maior eficiência. Né, então, tudo isso volta para a cooperativa, e aquilo que era um passivo ambiental, que, inclusive, freava o crescimento dos animais. Vocês imaginam que a quantidade de suínos que tem na fazenda está diretamente ligado à quantidade de dejeto que os suínos geram,
né? Então, nós limpamos esse material de forma que a cooperativa, inclusive, possa voltar a crescer o plantel dentro das pequenas propriedades, né? Sem quem contar a parte social, mas aí eu deixo para você falar um pouco do social. Legal, é todo um processo aí de... o Brasil tem um pré-sal de biogás a nível do interior dele. Bom, o que eu tinha de síntese era isso. Eu só queria, aqui terminando, dizer, meu último livro é O Poder do Incômodo. E quando você descobre que o planeta Terra é imperfeito, você fica muito feliz, porque é imperfeito. Nada aqui é perfeito. E aí você talvez possa descobrir o único sentido pelo qual você está vivo. Aperfeiçoamento das imperfeições. Portanto, obrigado, Bia. Obrigado. Bom, eu vou só fazer umas últimas falas que a Lida pediu para fazer, né, Bia? Porque senão depois ela não vai trazer o que a gente combinou dela trazer. Porque vocês acham que eu estou aqui gratuitamente, vocês estão redondamente enganados. Ela vai trazer uma lembrancinha de cada país que ela está visitando lá, como forma de pagamento, para eu estar fazendo essa moderação. Então, eu vou fazer direitinho aqui o meu trabalho, né? Para não vir nenhum chocolate mordido, né? Gente, não, eu acho que você fez muito bem nessa sua fala, mencionando, e a Lida justamente tinha me pedido para passar alguns números. Você já quase passou todos. Então, num estudo de 1 ano, 53 bi por ano, num período de 10 anos aqui para o Brasil. Investimentos sugeridos, né, projetados, neste período de 20 anos, 132 bi na área de bioeconomia. Estamos falando de Brasil. Empregos, 217 mil a mais. E impostos, 9,5 bi. Significa que até para o governo é bom a bioeconomia, né? Porque vai gerar mais impostos. Mas, enfim, eu acho que ficou claro, a questão da bioeconomia está colocada, e dentro daquilo que lhe cabe como política pública, está assim, de coração aberto, de prontidão, mas a gente tem a clara compreensão de que sozinhos não fazemos nada. Nós temos, assim, muitas facilidades de fazer as coisas. Como, por exemplo, juntar todos vocês aqui hoje, a gente se empenhou e vai continuar se empenhando para fazer isso. Mas a gente precisa que o povo ituano, as empresas ituanas, a sociedade, as organizações, compreendam, acreditem, assim como a Starret mostrou aqui, que acreditou na prefeitura, que nós estamos, assim, querendo construir esse projeto, que o Ingo vem acompanhado e falou muito bem hoje. Eu acho que temos que ir fazendo e errando, né? E acertando e corrigindo, porque tudo começou com um sonho, com uma vontade, e eu acho que depois do dia de hoje está claro que não dá para voltar atrás, né? Não vai dar para voltar atrás. Então, vou finalizar aqui, Bia, eu acho que você vai querer fazer um fechamento, mas eu vou finalizar com uma frase que a Lida pediu para eu ler para vocês. O futuro não é o lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Então, é disso que se trata tudo isso que nós estamos falando aqui. O caminho para ele não é encontrado, mas construído, e o ato de fazê-lo mudar tanto o realizador quanto o destino. Então, vamos em frente, vamos construir essa história dessa bioeconomia, e depois a gente vê onde é que vai dar, né? Muito obrigada, Bia, muito obrigada à mesa, uma honra fazer parte desse projeto, e, por favor, quero ver essa sala cada vez mais cheia. O próximo evento, 2 dias, para que a gente intercale melhor as conversas, consiga ter mais tempo para apresentar os gráficos, não é isso? Então, essa é a minha reivindicação. Muito obrigada.